Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e não tem outro assunto que a gente possa comentar no dia de hoje que não a ascensão de Boris Johnson ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, eleito dentro de uma eleição no Partido Conservador, no qual ele recebeu cerca de 2/3 dos votos, derrotando, portanto, o candidato Jeremy Hunt, que é o atual ministro das Relações Exteriores e, ao que tudo indica, não permanecerá no cargo ao longo da gestão de Boris Johnson. E assim como aconteceu durante a gestão de Theresa May, não podemos esperar nada de muito diferente ao menos do início do governo de Boris Johnson. O tema fundamental será novamente o Brexit. Lembrando que esse foi o tema fundamental de toda a gestão de Theresa May, que negociou um acordo bastante controverso, com uma série de pontos muito falhos, como, a meu ver, se mostra inevitável numa situação como essa, um acordo que foi negado 3 vezes pelo parlamento britânico. No entanto, ela conseguiu ampliar o prazo para a saída britânica, para finalmente tentar se negociar um acordo, prazo esse que termina no dia 31 de outubro de 2019. Boris Johnson garantiu aos seus apoiadores que faria o Brexit com acordo ou sem acordo no dia 31 de outubro, apostando sempre nos benefícios que o Brexit poderia trazer no médio e longo prazo. Ele deixa bastante claro que sabe que haverá malefícios no curto prazo, ao longo dos primeiros meses, ao longo dos primeiros anos pós-Brexit. É natural que haja consequências econômicas para o Reino Unido. Ele sequer pensa nas consequências políticas, mas consequências econômicas são praticamente certas, como o próprio governo britânico, durante o governo de Theresa May, já estimava que haveria. No entanto, ele aposta na necessidade do Reino Unido escrever uma nova página da sua história com mais independência e sem qualquer tipo de amarra a instituições internacionais, ainda mais uma instituição supranacional como é a União Europeia. Os planos de Boris Johnson, no entanto, parecem parar por aí. Ele não apresentou ainda grandes medidas ou grandes estruturações acerca de como o Reino Unido pode fazer ou como seu governo pode fazer para conseguir reagir aos problemas que o Brexit trará. Diante do problema mais concreto que atravanca, que trava, que dificulta o Brexit, que é a fronteira entre as Irlandas. Apenas para relembrarmos, temos colunas no Petit Jornal que falam sobre isso. Se você procurar no nosso histórico, você vai ver. A República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, permanecerá na União Europeia, ao passo que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e deixará de fazer parte, o que significa que a fronteira entre os dois passa a ser a principal fronteira por terra entre a União Europeia e o Reino Unido, e, segundo os acordos da década de 90, acordos de paz, não poderia haver qualquer tipo de fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, pois a solução de Boris Johnson é uma solução parecida com aquela de Donald Trump, que é Build That Wall, ou seja, erga-se a fronteira entre os dois e depois a gente resolve, depois a gente imagina quais são as possíveis soluções para um caso como esse. E as soluções simplistas que Boris Johnson desenha para um caso tão complexo como esse do Brexit apontam para o fato de que ele é um daqueles políticos, daquele grupo de políticos que conseguiu entender perfeitamente como se faz política no século XXI. Muito embora tenha uma carreira sólida, ele foi prefeito de Londres, é alguém bastante conceituado dentro do Partido Conservador, não impressiona, portanto, que seja atualmente o líder do partido e, portanto, primeiro-ministro. Boris Johnson, ao longo dos últimos 3 anos, se agarrou a uma única pauta, que foi a pauta do Brexit. Ao longo da campanha do Brexit em 2016, ele se posicionou de forma bastante ativa a favor da aprovação da saída britânica do Reino Unido, e essa foi sua pauta também ao longo de todos os anos de governo de Theresa May. Muito embora ele fosse, inclusive, um crítico a Theresa May, ele conseguiu se posicionar como ministro de Estado, na prática como ministro do Brexit, e não tardou em deixar o governo exatamente para poder continuar criticando as posturas de Theresa May diante das negociações com a União Europeia.
Na prática, Boris Johnson percebeu que esse era o seu bilhete dourado, era a sua principal chance de se tornar primeiro-ministro, tendo em vista que a política britânica está paralisada ao longo dos últimos 3 anos, basicamente discutindo essa saída da União Europeia. E, para além disso, Boris Johnson também investiu bastante em uma política imagética. Qualquer pesquisa que se faça acerca de imagens de Boris Johnson na internet nos traz uma série de imagens muito pouco comuns para um político, o que acaba fazendo com que ele seja uma das figuras mais conhecidas do Reino Unido, e isso ajudou muito no seu pleito de se tornar primeiro-ministro. Agora, no entanto, os desafios de Boris Johnson serão completamente diferentes. Ele terá que, de fato, fazer um governo andar. Ele terá que apresentar soluções práticas para o problema do Brexit. O Boris Johnson, candidato a primeiro-ministro dos últimos 3 anos, não estará mais lá. Não por acaso, ele já estabeleceu quem será o seu rival. A imagem de um rival para ele será Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, que deverá ser a principal voz da oposição britânica ao longo do seu governo. E não devemos duvidar, nem mesmo que Boris Johnson passe a ter uma postura um pouco mais comedida, um pouco mais pragmática na hora de negociar o Brexit. E muito embora a União Europeia tenha deixado claro que não gostaria de renegociar o acordo do Brexit, negociado com sua antecessora, Boris Johnson, com um trabalho bem feito, pode vir a ser lembrado como aquele que fez o Brexit um pouco menos pior do que poderia ter sido. Mas, para isso, ele vai ter que deixar o Boris Johnson imagético e caricato de lado e assumir finalmente a posição de um Boris Johnson pragmático e estadista. Você pode apoiar o Petit Jornal acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.